Aleluias. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nós estamos aqui mais uma vez para então ouvirmos a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8. Eu quero agradecer você que também está online. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E cada um de nós que estamos aqui, que a palavra de Deus possa alinhar a nossa vida nessa noite. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: Chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: Diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela, a minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: Ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: Ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Versículo 18. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: Ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: Leve-o para casa para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é festa de lua nova nem sábado. Ela, porém, respondeu: Não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: Está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: Sim, está tudo bem. Em outra tradução vai dizer: Vai tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: Deixa em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: Prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. E enquanto as estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele.
Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Glória a Deus. Pode se assentar, vamos estar orando. Nós louvamos o seu nome, Deus, por essa palavra, Senhor, lida. Senhor, pedimos o teu Espírito Santo que venha falar conosco nesse instante, Senhor, através, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem poder, meu Deus, para sondar o nosso coração. Senhor Jesus, sondar a nossa mente, de cada pessoa que aqui chegou, Senhor, de cada pessoa que vai assistir essa mensagem online, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, encontrar lugar, Senhor Jesus, para fazer o teu milagre acontecer. Meu Deus, não importando o tempo que eles aconteçam, Senhor, mas que a nossa fé seja revigorada nessa noite pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa mensagem, vem à minha mente muito forte assim, os processos do milagre na nossa vida. As pessoas às vezes acham que o de repente de Deus é rápido, mas não é. O de repente de Deus leva a um processo. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida em determinadas áreas, às vezes elas olham e falam assim: nossa, aconteceu tão rápido esse milagre de Deus na vida dessa pessoa, mas só quem sabe, né? E só quem vive os processos de Deus sabe o quanto eles são, às vezes, demorados para nós. O quanto eles, às vezes, nos ferem, né? Quantas vezes nós ficamos com o coração, sabe, angustiado, acelerado, porque às vezes a gente acha que o tempo da promessa de Deus precisa se encaixar no nosso tempo, né? O tempo da promessa de Deus precisa ser do jeito que a gente espera que seja. E nós sabemos que não é assim. Os processos de Deus só depende de Deus e de mais ninguém. E eu sei que às vezes a nossa mente fica confusa por não entender determinadas ações de Deus na nossa vida. E é verdade isso, porque os pensamentos de Deus vão muito além dos nossos pensamentos. E tem coisas que nós realmente não vamos conseguir, sabe, entender no momento que nós estamos vivendo. Só Deus, irmãos, para nos dar paciência, nos dar força, nos dar esperança para conseguir ficar de pé enquanto a promessa não acontece. Só Deus, irmãos, para nos dar essa estabilidade emocional. Nós lemos no versículo 1 aqui que Eliseu foi à cidade de Sunem. E Sunem, quando você vai pegar o significado dessa palavra, né, você traz ela significa lugar de repouso. Irmãos, e existe um lugar que nós precisamos estar em todas as etapas da nossa vida. E esse lugar se chama lugar de repouso. Não existe lugar melhor para nós estarmos posicionados. Porque existem situações que vão fugir do nosso controle. E essas situações que fogem do nosso controle que nos trazem ansiedade, nos trazem insegurança, nos trazem preocupação. Porque aquilo que está no nosso controle, na maioria das vezes, é muito fácil de resolver. A gente vai com a força dos nossos braços, a gente resolve do nosso jeitinho, né? Tem um ditado que fala, né, que o brasileiro tem o seu jeitinho. Mas nós que somos filhos de Deus, nós não podemos nos acostumar com o nosso jeitinho. Nós precisamos nos acostumar com o jeito de Deus, com a estratégia que Deus dá. E não adianta nós ficarmos correndo de um lado para o outro se Deus nos mandou estar em lugares de repouso. Irmãos, se nós não entrarmos nesse ambiente de segurança que é aos pés do Senhor, nós vamos simplesmente, irmãos, a nossa fé vai enfraquecer. Porque nós, às vezes, vamos olhar e não vamos ver as promessas acontecendo. A gente vai achar que está demorando e com isso a nossa fé vai enfraquecendo. Mas nós precisamos, irmãos, enraizar o nosso pé na presença de Deus e entender que esse lugar que Deus tem para nós é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós precisamos deleitar o nosso coração na presença de Jesus. Porque quando a ansiedade vier, a preocupação vier, né?
o pensamento acelerado vier, o Senhor vai acalmar o nosso coração. E o nosso espírito vai andar alinhado com o Espírito de Deus. Porque é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós sintamos segurança, sabe, naquilo que Ele está escrevendo para nós. E o processo, volta a dizer, na maioria das vezes, nós vamos olhar para Ele e nós vamos até mesmo entristecer no meio do processo, porque ele realmente não vai acontecer da forma que nós imaginamos. Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluias. Irmãos, os pensamentos de Deus são muito maiores e Ele tem os pensamentos ao nosso respeito. Não cabe a gente ficar pensando, sabe, em tudo que está acontecendo na nossa vida e achando se está certo, achando se está errado. Poderia ser de outra forma. Mas não, se Deus determinou algo na nossa vida, é porque a gente precisa passar por aquilo ali para o nosso crescimento, né, para o nosso amadurecimento. Tem coisas que você vai falar como essa mulher falou, mas eu nem pedi um filho. E quantas vezes nós somos assim também? Nós falamos: Deus, eu nem te pedi isso, né? Tem pessoas que ainda falam até assim, chegam a um estado de angústia tão grande que falam assim: eu nem pedi para nascer e eu estou passando por isso tudo aqui, desprezando, irmãos, o maior dom, a maior dádiva que Deus nos deu, que é a vida, sabe? E com isso nós vamos nos afastando, sabe, da presença de Deus, quando nós não entendemos que existe um tempo certo para cada coisa. Um outro ponto também nesse texto que me chama muita atenção é lá no versículo 10, que essa mulher fala assim, com o esposo dela, fala assim: vamos construir um quartinho para ele no terraço. Irmãos, eu vejo uma mulher que coloca a casa dela a serviço de Deus, sabe? Ela observa a necessidade do profeta, ela observa, sabe, o trabalho do profeta e ela quer tornar o trabalho dele mais leve. E nós também, irmãos, precisamos ser assim uns com os outros, sabe? Ter essa hospitalidade de entender que eu posso ajudar o irmão, sabe, a ter uma caminhada mais leve, mais tranquila. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão, ele está passando dias tão difíceis, sabe, até mesmo trabalhando na obra de Deus, mas a gente não compadece do que ele está carregando, a gente não compadece, sabe, desse processo que ele atravessa, até mesmo ministerialmente passando. E nós precisamos, irmãos, ter esse coração ajudador, como dessa mulher, uma mulher que colocou a casa dela a serviço de Deus. Ela não deixou de mostrar, sabe, ajuda para o profeta, né? Simplesmente ela abriu a casa dela para servir o reino de Deus. E nós estamos precisando, irmãos, nesses dias abrir a nossa casa para o reino de Deus. Nós estamos precisando, sabe por quê, irmãos? Na maioria das vezes, sabe, vai fluir de dentro da nossa casa. E lá precisa estar estabelecido, sabe, a presença de Deus, o cuidado com as coisas de Deus. E quantos de nós vamos deixando, sabe, passar as oportunidades que Deus vai nos dando de servir uns aos outros, com aquilo que nós temos. Pode ser as coisas mais simples, mas que as coisas, mesmo sendo mais simples, nós possamos colocá-las todas a serviço do reino de Deus. Tudo que Deus nos dá, irmãos, não é nosso. Tudo que Deus nos dá, nós somos apenas administradores. E tudo isso, irmãos, só tem um propósito: é colocar a serviço da obra de Deus. Sabe, que a nossa vida possa ser um instrumento vivo para servir o reino de Deus, que a nossa casa possa ser esse lugar onde nós vamos estar servindo a obra de Deus. Por onde nós passarmos, irmãos, o carro, a bicicleta, a moto que Deus nos dá, que tudo sirva como instrumento para que a obra de Deus continue acontecendo. Essa mulher também, irmãos, no versículo 13, Eliseu, ele fala para Geazi, né, para dizer para a mulher: somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? E essa mulher fala assim: não precisa fazer nada.
porque a minha família cuida bem de mim. E eu vejo aqui o contentamento dessa mulher. Sabe, ela não tinha filhos. Eu imagino sim a vontade dela de ser mãe. Mas mesmo assim, irmãos, ela estava contente com tudo que ela já tinha. Porque eu acredito que ela entendia, irmãos, que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Se ela não tinha um filho até aquele momento, estava tudo debaixo do controle de Deus. E nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar também de contentamento. Sabe, de ser grata a Deus, porque o que vai gerar em nós mais e mais coisas é a gratidão. E quantas vezes nós não sabemos ser gratos? Sabe, nós queremos mais, queremos mais, queremos mais, trabalhamos muito para ter muito mais e nunca lembramos de agradecer a Deus por tudo que nós já temos, por tudo que nós já possuímos. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11 diz assim, ó: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aleluia, irmãos, isso é contentamento, é saber viver em toda e qualquer circunstância. Então não importa qual fase de vida você está atravessando agora, esteja com o coração agradecido, sempre lembrando de ser grato a Deus, irmão. Só o dom da vida é um milagre. Só de nós estarmos aqui, nós estamos vivendo milagres, nós estamos experimentando milagres. Sabe, irmão, se estamos atravessando luta ou não, nós estamos vivendo milagres. O processo vai nos moldar, o processo vai nos amadurecer, irmãos. A caminhada com Deus não é fácil, mas ela produz em nós vida, ela produz em nós esperança. Sabe, irmãos, a caminhada com Deus, muitas das vezes nós vamos encontrar espinhos, mas nós vamos, irmãos, sair de cada luta, de cada batalha, certos de que existe um Deus vivo que ainda faz grandes coisas pelo seu povo, irmãos. Nosso Deus é poderoso, aleluias. Lá no versículo 20 e 21, vai dizer que por volta do meio-dia o menino então morre. E a mãe dele o carrega para cima e o deita na cama do homem de Deus. Fecha a porta e deixa o menino ali. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que nós não podemos transformar nada em deuses. Eu não estou dizendo que aquela mãe estava transformando o filho em um Deus. Mas eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos entender que tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida tem um tempo determinado. Tudo nessa vida é transitório, irmãos. Então haverá dias, irmãos, que Deus vai nos pedir algumas coisas, as quais nós estamos agarrados, estamos acostumados. Sabe para quê, irmãos? Justamente como eu disse, para nos amadurecermos. E para nós entendermos, irmãos, que nada é nosso. E que a única coisa que não pode morrer na nossa vida são as promessas de Deus para nós. Então não fique angustiado, não fique triste se Deus te pedir algumas coisas. Nós estamos atravessando um tempo lá em casa, ao qual Deus nos pediu algumas coisas. E eu sei, irmãos, quando Deus me pediu algumas coisas, delas quais que foram a cidade, foram a parentela, irmãos, foram tantas coisas que nós deixamos para trás nesse tempo. E eu lembro que eu vivi dias angustiantes, irmãos, dias quais que eu não entendia o porquê, eu não entendia o para quê. Sabe, irmãos, mas cada dia eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas, que todas as coisas são para Ele, que todas as coisas vão dEle, irmão, vem dEle, que todas as coisas vão fluir dEle. E tudo isso vai contribuir para a nossa fé ser aumentada todos os dias. Eu não sei se Deus está te pedindo alguma coisa. Eu não sei se Deus está te afastando de alguma coisa e com isso você está sofrendo, sabe? Mas existirão dias que Deus realmente vai te pedir. E eu não sei em qual área da sua vida isso vai acontecer. Mas se Ele prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. O nosso coração, ele se apega facilmente às coisas. Mas quem somos nós para contender com Deus?
Quem somos nós para perguntar a Deus, para que isso, por que disso? Ai de mim, irmão, se eu ficasse questionando Deus, a nossa mudança de Minas para São Paulo. Ai de mim. Chega um tempo, irmãos, que nós precisamos dar um basta e entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que não dá mais para questionar. Sabe, irmãos, eu acredito que talvez você também já tenha passado por esse mesmo sentimento. Você começa a orar, começa a pedir, mas o próprio Espírito Santo chega para você e fala assim: olha, agora basta. Agora deixa eu fazer, agora deixa comigo. Então tem horas, irmãos, que não vai caber a nós nem questionamentos. Romanos capítulo 11, 33 vai falar: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ouça isso, irmãos. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. É impossível, irmãos. Não tem como a gente entender a mente de Deus. A nossa mente é limitada perto do que a mente de Deus alcança. Então é impossível nós entendermos os caminhos e as decisões de Deus, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Olha, irmãos, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas foram feitas, foram criadas para o Senhor. Então tudo que acontece na nossa vida, irmãos, todo o propósito da nossa vida, ela está ligada ao propósito que Deus já desenhou para nós. Isso tudo, irmãos, só tem um motivo: o reino de Deus. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele vai usar a sua vida como um instrumento dEle. Sabe, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque é Ele quem vai dar o crescimento. É Ele quem vai dar suporte, é Ele quem vai dar força, é Ele quem vai dar ânimo, é Ele que vai sustentar. Então tem momentos na nossa vida que a gente não tem que mexer um dedo sequer. Simplesmente, irmãos, deixar Deus fazer da forma que Ele quer fazer e confiar. Confiar, eu imagino a cabeça dessa mulher, ela nem tinha orado, ela nem tinha pedido filho. Sabe, por ela servir a obra de Deus, por ela investir no reino de Deus, por ela ajudar um servo de Deus, um profeta de Deus, ela foi abençoada com o filho. E agora esse filho vem morrer, irmãos. Quantas promessas parecem que morreram no meio da nossa caminhada, né? Parece que está no auge, parece que a promessa está quase se cumprindo, e aí parece que a gente toma um banho de água fria. Mas é Deus falando assim: ei, confia. Descansa, descansa, você está em Sunem, você está num lugar de repouso, porque aonde Deus está, irmãos, a gente pode confiar de olhos fechados. Sabe, quando Deus toma, lá na minha terra vai falar a rédea, então quando Deus toma a rédea da nossa mão, irmãos, Deus faz com que as coisas aconteçam da forma que precisam acontecer. Sabe, não vai caber a nós interferir, porque isso vai gerar desgaste na nossa caminhada com Deus. Se a gente toda hora entrega a chave da nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, sabe? E de vez em quando você vai lá: não, Deus, me dá aqui, eu acho que o senhor não está dirigindo direito não. Vai lá e toma a chave da mão dele, irmãos, o processo não conclui. É como você assar um bolo. Se você toda hora abrir o forno, o que vai acontecer? A massa vai solar, você vai interromper o processo. Nós somos assim. Nós estamos ali no processo, nós estamos crescendo, a gente faz o quê? Vai lá e abre o forno para ver se está bom. E aí o que acontece? O bolo, sabe? Aí parece que a gente volta lá na estaca zero de novo. Deixa Deus, sabe, concluir o processo por inteiro. Parece que quando você olha o bolo assando, você acha que ele vai queimar, você acha que vai passar do ponto. Irmãos, mas Deus é melhor que uma dona de casa esperta. Deus, Ele sabe o momento exato, sabe, de tirar a gente dos processos. Ele não vai deixar a gente morrer. Ele não vai deixar a gente, sabe, estourar o limite. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas aflições. E nós precisamos simplesmente confiar nesse Deus que tudo faz, irmãos. Nesse Deus que é poderoso, nós simplesmente precisamos confiar. Lá no versículo 26, diz assim,
corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora? Com o seu marido e com o seu filho? E a mulher respondeu o quê? Na tradução que a gente mais conhece, ela fala: vai tudo bem. Ah, irmãos, quando alguém pergunta para a gente está atravessando um processo, fala assim: o que está acontecendo na sua vida? A gente quer falar 1 milhão de coisas, não é verdade? Olha a fé, olha a confiança dessa mulher. O filho estava morto, irmãos. Eu não sei o que nós faríamos se o nosso filho estivesse morto, irmão. Se alguém perguntasse, eu acho que a gente choraria litros e mais litros, né? Essa mulher disse assim, ó: vai tudo bem. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Estabilidade emocional, irmãos. Controle, equilíbrio. Os processos de Deus na vida da gente, a gente precisa encontrar esse meio termo. Senão a gente enlouquece. A gente precisa encontrar, sabe, essa coragem, essa força e saber que Deus tem o domínio de todas as coisas, irmãos. Só o Espírito Santo vai nos dar o equilíbrio emocional que nós precisamos ter no meio dos processos. Só o Espírito Santo vai nos ajudar a ser forte quando as nossas forças parecem se esvair. Só o Espírito Santo vai trazer coragem quando tudo que você mais quer é entrar para um quarto escuro, trancar a porta e não sair de lá. Só o Espírito Santo, sabe, vai te dar ousadia para enfrentar dias difíceis, ao qual tudo que você queria, sabe, é largar tudo, correr para um lugar assim, sabe, distante e não mexer com mais nada, deixar as coisas acontecendo por si próprias. Mas nós precisamos, irmãos, dobrar o nosso joelho, sabe? E ter a confiança que essa mulher teve. Sabe? Ter essa estabilidade, irmãos. Nós, como servos de Deus, precisamos a todo instante encontrar essa estabilidade na presença de Deus. Nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e vem, vai e vem. Ela não é estável, ela é totalmente instável. Sabe? Nunca se sabe se ela vai ou se ela vem. Mas nós, como servos de Deus, irmãos, precisamos encontrar um lugar em Deus ao qual pode acontecer, seja lá o que for, mas nós vamos estar seguros, irmãos, firmes, porque nós sabemos que nosso Deus é um Deus inabalável. Nós sabemos que o nosso Deus não mudou, irmãos, que o nosso Deus ressuscita se for preciso, que o nosso Deus abre portas onde ninguém consegue abrir portas. O nosso Deus, irmãos, faz nascer uma flor no meio de uma pedrinha. O nosso Deus, irmãos, faz chover em terra seca. O nosso Deus, irmãos, faz coisas acontecer na nossa vida que nós nem imaginamos. Porque, como a palavra diz, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Então nós precisamos encontrar esse lugar de estabilidade. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite e talvez está com seu coração totalmente abalado, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te toque neste momento, sabe? Trazendo a calma que você precisa ter para atravessar esse processo. Não vai adiantar de nada você se desesperar. Não vai adiantar de nada. Eu sempre falo isso com a Nicole. A Nicole fica desesperada se some alguma coisa, se acontece alguma coisa. E ela vem para o meu lado, ela fica resmungando, chorando. Aí eu sempre viro para ela e falo assim: chorar vai resolver, Nicole? Você ficar gritando aí vai resolver, Nicole? E às vezes Deus fala assim com a gente. Vai resolver você ficar aí só chorando desesperada? Vai resolver você entrar dentro de uma caverna, sabe, com medo das coisas que estão acontecendo lá fora? Não vai resolver nada. Talvez Deus nessa noite está falando com você, como Ele falou para Elias: saia da caverna. Existe um tempo de choro, existe um tempo de processo, existe um tempo de sofrimento, mas o deserto não é lugar para se morar. Sabe, esse lugar de choro, ele precisa ser transitório, ele precisa ser passageiro. Então, se até aqui você está lamentando, você está desesperada, você está chorando, nessa noite eu profetizo que você vai entrar num lugar de descanso, aonde você vai beber água fresca, aonde o próprio Espírito vai te alimentar, aonde o próprio Espírito vai saciar, sabe, as suas carências, as suas debilidades, as suas fraquezas. E esse lugar é real, irmãos, esse lugar existe. Esse lugar, irmãos, é aos pés do Senhor Jesus. É confiar nos processos de Deus, é se entregar aos processos de Deus. Existe uma frase que diz assim: a verdadeira fé
se senta aos pés do grande organizador de todos os eventos e diz: Ele tem feito todas as coisas boas. Aleluias! Essa é a verdadeira fé, irmãos, que se assenta ao pé daquele que organiza todas as coisas. E o nosso Deus, Ele quer organizar as áreas da nossa vida. O nosso Deus quer colocar em ordem aquilo que está em descontrole dentro de nós. Aleluias! No versículo 31 também, Geazi vai à frente, então ele põe o cajado sobre o rosto do menino, mas não acontece nada. E sabe o que eu entendi quando eu li essa parte, irmãos? Que tem coisas que não era para Geazi fazer, era para Eliseu. Existem, irmãos, chamados específicos. Tem coisas que não vai adiantar nós orarmos e pedirmos a Deus para outro ir fazer. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Tem processos que é para você passar. Sabe, quando a gente escuta uma palavra, a gente fala assim: nossa, poderia ser por fulano, por ciclano. Não, essa palavra precisa ser para nós. Se nós estamos aqui, é conosco que Deus está tratando, é conosco que Deus está trabalhando. Então não abra mão de processo na sua vida pensando que se o outro estivesse passando por isso, ele iria aguentar. Não, se Deus colocou você nesse processo, é porque Ele sabe o seu limite, Ele sabe o que precisa ser lapidado em você, Ele sabe a transformação que você precisa passar, Ele sabe os caminhos ao qual você ainda não percorreu, mas Ele quer que você percorra para Ele trabalhar em você. Nós somos, irmãos, como um diamante que precisa ser lapidado. Sabe, dia após dia Deus vai nos lapidando até sermos um diamante brilhante. Mas para isso, o diamante, para se tornar brilhante, ele precisa ser polido, sabe? E às vezes, vai ferir, vai machucar, sabe? Mas nós precisamos estar dispostos a ser polidos pelo Senhor, a ser lapidados pelo Senhor. Então o que era para Eliseu não era para Geazi. Não abra mão daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Se Deus falou para você fazer determinada coisa, faça você. Se você é autoridade na sua casa, faça você. Se você é autoridade lá no seu serviço, coloque a mão você e faça. Se você recebeu uma missão da parte de Deus, não passe para o outro fazer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem talentos que Deus coloca na nossa mão que nós não fazemos. Às vezes por medo, sabe? Às vezes por desleixo, às vezes não, porque tem o outro que pode fazer melhor. Não, você é único. Não existe ninguém igual a você. Então tem coisas que Deus colocou na sua vida para você desenvolver, sabe? Então deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Aleluias. E também, irmãos, para terminarmos aqui, eu gostaria de falar também lá no capítulo 2, versículo 13, que fala assim: em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós não podemos nos agarrar a nenhum amuleto. Nós só podemos crer que Deus faz. Aqui, Eliseu, irmãos, quando pegou o manto de Elias e ele foi abrir o rio, ele não confiou simplesmente no manto, não. Ele estava confiando em Deus. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? A confiança dele, hora nenhuma, estava no manto. A confiança dele estava no Deus que é vivo. E muitas vezes nós procuramos recursos que não são da parte de Deus para resolver os nossos problemas, sabe? Só Deus é capaz de resolver os nossos problemas. Só Deus é capaz de solucionar as dificuldades na nossa vida. Então a nossa fé precisa estar em Deus. Nós não podemos usar amuleto nenhum, irmãos. Nós só podemos confiar no Deus que é vivo. E no versículo 33, 34, 35, ali então acontece o processo onde Eliseu está sozinho no quarto com o menino. A primeira coisa que Eliseu faz ele ora. Os próprios portões da morte ali, irmãos, são abertos naquele momento. Sabe por quê? Pelo poder da oração. Eliseu não confiou na força do seu braço. Ele buscou a Deus em oração para que aquele menino ressuscitasse, vivesse de novo. Nós precisamos voltar à prática da oração, irmãos.
Se a prática da oração está perdida na sua casa, você precisa voltar a orar para que os sonhos de Deus renasçam dentro da sua casa, dentro da sua família. A oração, irmãos, é a chave que vai fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo isso, Deus fala conosco de várias formas, mas existe só uma forma para nós falarmos com Deus, é orando, é falando com Deus. E nós precisamos fazer isso, irmãos, ter tempo de oração. Outro ato que Eliseu fez, ele se estendeu sobre o corpo do menino, e o corpo do menino começou a se aquecer. Sabe o que eu aprendi aqui? Vida na vida. Ele se compadeceu do menino, ele teve contato com o menino. Quantas vezes o nosso irmão está passando por dificuldade e nós não queremos mais relacionamento com ele, porque a vida dele não está fácil, porque ele está passando por dias difíceis, porque às vezes morreu os sonhos dele e a gente não quer mais contato. Sabe, irmãos? E para que o outro renasça, para que o outro viva na presença de Deus, nós vamos precisar de relacionamento. Nós vamos precisar de vida na vida, de estar junto. Sabe, irmãos? De se compadecer com a dor do irmão. Nós vamos precisar, irmãos, andar juntos e não correr dos problemas. E outra coisa que ele fez, ele andou de um lado para o outro. Eu vejo aqui a agonia dele pelo sofrimento daquele menino. Ele andava de um lado para o outro também, sabe? Eu vejo ele desesperado pela dor, se compadecendo com o que estava acontecendo com a mulher, com o menino. Nós precisamos também sentir dor, irmãos, quando o nosso irmão está passando por dias difíceis. Nós precisamos também compadecer de todos aqueles que estão perdidos, às vezes lá fora, sabe? Passando por dias de trevas, irmãos. E às vezes nós achamos que nós já conquistamos o céu e está tranquilo por aqui. Não, se nós estamos aqui, existe mais lugar, como nós falamos na outra pregação da mesa. Ainda há lugar. Se você olhar para estes bancos aqui, nós vemos ainda há lugar. Qualquer igreja que você entra, você vê ainda há lugar. Sabe, na nossa família, no nosso convívio cotidiano, irmãos, ainda há lugar para nós atrairmos as pessoas para conhecer a presença de Deus. Só nós nos relacionando, nos compadecendo, sabe, que aquele que está morto vai voltar à vida. Nós vamos precisar pregar Jesus, mas nós vamos precisar andar junto também com o irmão. Não adianta nós simplesmente oferecermos Jesus e darmos as costas para o irmão. O evangelho não é isso. O próprio Jesus veio à terra nos ensinar. Ele se assentava às mesas, ele estava junto, ele tinha cheiro de gente. Ele estava em todo o tempo se relacionando, sabe? Ele não tinha cheiro de religiosidade. A religiosidade estava longe do que Jesus vivia. Jesus quebrava os protocolos, sabe por quê? Porque gente se importava para Jesus. E quanto de nós, irmãos, somos, às vezes passamos perto de um necessitado, viramos as costas. Passamos perto de um irmão que está carecendo de uma palavra, de uma ajuda amiga e viramos as costas. E nós não estamos fazendo como Jesus fez. Porque existem muitas mesas que Jesus sentou que às vezes nós não sentamos. Existem muitos lugares que Jesus veio e foi que nós não vamos. E a gente fica se perguntando que evangelho que é esse? A começar de mim, a começar de você, a começar da igreja do Senhor. Que evangelho que é esse que nós estamos vivendo? Será que esse é o evangelho genuíno? Porque a palavra de Deus vem nos mostrar um Jesus totalmente diferente. Um Jesus, irmãos, que compadece, um Jesus que anda junto, um Jesus que sente a dor do outro, sabe? Misericórdia é isso, sabe? Se compadecer da dor do outro, é sentir, sabe, em você o que o outro está passando. Isso é compadecer, ter misericórdia. E o evangelho de Deus às vezes vai se esfriando, sabe, vai andando longe do seu propósito original, simplesmente porque às vezes nós nos rotulamos, sabe, de nomes aos quais nós não precisamos nos rotular. Nós precisamos, na maioria das vezes, nos despir de toda a capa de religiosidade, irmãos, sabe, e entrarmos nesse lugar de descanso, aonde Jesus vai fazer. Porque às vezes nós entramos num lugar, achamos que nós fazemos alguma coisa, que nós achamos que por nossa causa as coisas vão acontecer, e não. As coisas só acontecem por meio de Deus. O reino é de Deus, o reino não é nosso, irmãos. Então vamos deixar Deus fazer do jeito que Ele quer fazer, né? E para concluir,
Eliseu então já tinha deitado em cima do menino uma vez. O menino não acordou, só começou a se aquecer. E Eliseu então faz o quê? Ele deita de novo, ele se estende novamente sobre o menino. E o que eu aprendo aqui? Insistência. Às vezes a gente fala uma vez do amor de Jesus, às vezes a gente vai e coloca a vida na vida, aquela pessoa não quer. E aí o que a gente faz? Deixa pra lá, sabe? A gente, não, pra que eu vou insistir? Talvez você já tentou uma vez com seu marido, já tentou 2 vezes com a sua esposa e parece que não viu resultados. Ei, vamos aprender com esse homem aqui a insistência. Ele orou sim, ele ficou preocupado sim, mas ele também insistiu. Ele também, sabe, tentou mais uma vez. Então talvez você está aqui nessa noite e esteja precisando tentar mais uma vez. Sabe, não desanime, não desista porque o processo está difícil. E eu convido você a colocar sobre os seus pés, que nós nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração, sabe, para que o Senhor venha nos acalmar em meio aos processos, para que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Aleluias. Lá no versículo 37, o menino então acorda, levanta, e a mulher cai aos pés do profeta e se curva diante dele. Ela pega o seu menino e sai. Irmãos, a promessa que parecia ter morrido, agora está de pé, agora está viva. Então confia no processo. Por mais que você olhe, parece que não vai dar. Por mais que você olhe, parece que morreu. Confia, existe um Deus que está trabalhando quando ninguém está vendo. E enquanto essa canção vai ser ministrada, eu gostaria que você estivesse orando, pedindo a Deus, sabe, que venha de encontro a você, que venha de encontro à sua causa. Aquela mãe havia perdido um filho. Eu não sei o que você perdeu na caminhada. Eu não sei qual estágio está o processo de Deus na sua vida. Eu só sei que Deus está aqui neste lugar e que Deus é poderoso para trazer à vida aquilo que está morto. Eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar os sonhos que estão perdidos no meio da caminhada. Aleluias! Abra o seu coração, fale com Deus nesse momento. Aleluias! Aleluias! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Aleluias. Aquela mulher, querido, não aceitou a morte de sua promessa. Aquela mulher acreditou, mesmo calada, sabe, mesmo quando estavam perguntando para ela o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Aquela mulher dizia: vai tudo bem. Que a nossa fé seja revigorada nessa noite. Aleluias. Que nós possamos, no meio do processo, confiar num Deus que está trabalhando pelos seus. Aleluias. Oh, Jesus. Trabalha, Senhor, em nossas vidas, Senhor, no meio do processo. Que possamos, Senhor, chegar lá na frente e ver a nossa promessa de pé, Jesus, viva. Pai, o Senhor é poderoso. Aleluias. Isso. Deus está no controle. Aleluias. Pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluias. Minha alma grande deixe me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu coração, vamos estar orando. Deus, nesse momento nós queremos te entregar, meu Deus, a nossa vida aos teus pés.
Jesus, que a nossa vida seja, Senhor, um instrumento vivo, Senhor, do Teu reino nessa terra. Jesus, mas durante os processos, segure em nossas mãos, nos ajuda, Senhor, a ter, Senhor Jesus, estabilidade emocional, Senhor. Toma conta das nossas emoções, Paizinho. Quando nós pensarmos, Senhor, que vamos fraquejar, quando nós pensarmos que vamos desistir, Senhor, assuma o controle da nossa vida. Senhor Jesus, que a nossa vida esteja simplesmente na Tua direção, Senhor. Meu Deus, e que mesmo que as promessas pareçam que não vão chegar, Senhor, que nessa noite nós possamos olhar para aquele, Senhor Jesus, que é a própria promessa, e que possamos, Senhor, confiar, Senhor, que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Jesus, a Tua igreja louva o Seu nome, meu Deus, e espera pelo Senhor. Senhor, nós não esperamos por mais nada, Senhor. A nossa confiança não está em amuleto nenhum. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não está enraizada no homem, no que o homem pode nos proporcionar. Mas a nossa confiança está num Deus que é puro, num Deus que é verdadeiro, num Deus que é poderoso, num Deus que não mente, num Deus que não volta atrás em Sua palavra. A nossa confiança está num Deus que resolve as causas impossíveis. A nossa confiança não será abalada no meio do processo. A nossa confiança nessa noite será colocada em cima de um lugar de repouso, em cima de um lugar de descanso. E o diabo não tem nenhum controle sobre o nosso futuro ou sobre as promessas que o Senhor já designou para nós. Só o Senhor é digno e poderoso, capaz de estabelecer em nós o Teu reino e as Tuas promessas. Por isso a nossa confiança não está em nenhum lugar a não ser no Senhor. Nós depositamos, Pai, nessa noite a nossa confiança em Ti. Esta igreja deposita a confiança no Senhor. Nenhum homem pode proporcionar uma porta aberta para este lugar, mas o Senhor é um Deus que pode fazer isso. O Senhor é um Deus que pode alargar essas tendas. O Senhor é um Deus que pode trazer almas. O Senhor é um Deus que pode fazer grandes coisas. Nós entregamos esse lugar ao Senhor e declaramos, Senhor, esta igreja Wesleyana de Campinas é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. As nossas promessas é do Senhor. Jesus, o nosso ministério, a nossa família, tudo é do Senhor. Toma, Senhor, o controle nas Tuas mãos. Que nessa noite voltaremos para casa num lugar seguro, num lugar de descanso. Jesus, a qual nós podemos dormir e descansar, porque um Deus que não dorme está trabalhando sem parar enquanto nós descansamos. Te entregamos, Senhor, cada coração aflito que entrou aqui, cada pessoa que entrou aqui angustiada em Tuas mãos, Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor, entra com providência, Jesus. Abre portas, Senhor, que o homem não consegue abrir. Fecha portas, Senhor Jesus, que às vezes precisam ser fechadas, Senhor Jesus, mas nos alinha na visão que o Senhor tem para nós. Senhor, mesmo que os processos doam, mesmo que os processos nos firam, nos alinha naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor Jesus, que os nossos olhos, Senhor, não olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos andar em linha reta, sem deixar o nosso pé vacilar, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.